Olá pessoal, tudo bem? Bom, estamos aqui mais uma vez para novamente trazer aí um vídeo, um conhecimento, dividir com vocês aquilo que a gente passa, aquilo que a gente vivencia e aquilo que a gente gosta, né? Para quem não me conhece, meu nome é Paulo e eu sou professor da rede estadual da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Eu atuo dentro da escola Professor Antônio Lisboa como professor Protec, ou seja, professor assistente de tecnologia. E também eu atuo dentro do presídio feminino de Santana, né? Tanto de Santana quanto da capital. Então, nos dias 19 de junho e 29 de maio, né, ao contrário, 29 de maio e 19 de junho, nós tivemos uma aula bem interessante e uma delas uma dessas aulas de reposição, ela foi referente justamente ao tema que eu vou abordar hoje, Por Trás dos Muros, foi o tema da aula. Nessa aula a gente trouxe um estudo em cima do livro do Drauzio Varela chamado Prisioneiras, que é o terceiro de uma trilogia. Então, eu peguei alguns pontos interessantes do livro que eu li, né? Também pesquisei sobre alguns artigos que foram feitos também em cima do livro, alguns trabalhos de mestrado que foram feitos em cima desse livro, e juntei com a minha experiência lá dentro em dar aulas para as reeducandas, né? São como nós chamamos as detentas, as prisioneiras lá. Então, nessa apresentação, eu trouxe algumas curiosidades e o pessoal, muita gente queria participar da aula, queria saber como que é, porque é uma curiosidade natural que as pessoas têm. E a gente não podia liberar, porque afinal era uma aula direcionada e privada, né, para os alunos da escola e para os professores e para a direção e para a coordenação, porque era um dia letivo. Então o pessoal pediu e eu não pude fazer, mas aí eu resolvi fazer aqui, gravar e trazer um pouquinho desse conhecimento para vocês. Então, espero que vocês gostem, porque é bem bacana, a gente traz bastante curiosidades em relação àquilo que é o sistema prisional, tá? Mais especificamente o sistema penitenciário feminino, no caso da cadeia de Santana. Tá bom? Espero que vocês gostem e vocês podem deixar comentários, vocês podem mandar pergunta, que na medida do possível a gente vai tirando as dúvidas, tá? A gente não tem a pretensão com esse trabalho, logicamente, de consolidar ou encerrar o assunto, não, ao contrário, a gente quer instigar a pesquisa, quer instigar a curiosidade em relação àquilo que é pertinente, né, em relação aos assuntos que podem vir à tona que nós vivenciamos lá no dia a dia de trabalho, tá bom? Espero que vocês gostem. Bom, aqui para começar, né, como a gente disse, o livro vai ser baseado em cima, a nossa apresentação, aliás, vai ser baseada em cima do livro Prisioneiras, e já para a gente começar a entender como que funciona a dinâmica, né, desse livro para chegar nesse livro, o Drauzio ele publicou 3 livros referentes ao sistema prisional. E o primeiro deles foi A Estação Carandiru, que foi o primeiro da trilogia que saiu em 99. Como ele declara, o autor isso aqui foi o resultado de 10 anos de trabalho como médico voluntário na Casa de Detenção de São Paulo, realizando consultas diárias com os presos e descobrindo não apenas sobre as doenças, mas também como funciona a lógica de uma penitenciária, as regras internas, os códigos de honra e a hierarquia. Então esse livro foi em cima dele que saiu o filme Carandiru, né, que quem não viu pode aí uma bela oportunidade para assistir e acredito que a maioria dos que estão assistindo, dos que estão nos vendo agora, já assistiram o filme. Então o filme ele foi baseado nesse livro do Drauzio Varela, nesses 10 anos de experiência que ele teve. Então foi o primeiro da trilogia. Tá? O segundo ele lançou em 2012, que foi o livro Carcereiros, que aí o Drauzio ele traz a visão de um outro lado, né, que é o lado dos ASPs, os agentes de segurança penitenciário. Então ele traz histórias do outro lado das grades, contadas pelos amigos que ele fez entre os funcionários do presídio, que se encontram até hoje a cada 2 ou 3 semanas nos bares da zona norte do centro da cidade. O Drauzio ficou tanto tempo trabalhando no sistema penitenciário que foi natural, né, ele criar laços afetivos, laços de amizade. O total de tempo que ele ficou lá foram 28 anos, né, divididos entre Carandiru e o presídio da capital, entre outras ações que ele fez. Tá? Mas o total foram 28 anos, quase 30 anos de experiência. Então, aí por último, né, por fim, culminando em 2017, o Drauzio publicou o terceiro livro, que é Prisioneiras, encerrando a trilogia.
Nesse livro, o autor procurou apresentar um pouco do que ele viu, escutou e aprendeu em 11 anos na penitenciária feminina da capital, Santana, né, que é onde eu trabalho atualmente, tornando visível o cotidiano do cárcere brasileiro sob o olhar antropológico de quem viveu por quase 30 anos sendo médico voluntário. Tá? Aqui, gente, como nós dissemos, não é intenção finalizar o assunto, até porque é um objeto de pesquisa, né? E aqui o Drauzio ele passa a visão dele dentro da experiência que ele teve. É claro que aqui, para complementar algumas coisas, eu falei com a diretora de educação, né? Eu tenho contato com as agentes penitenciárias, eu tenho contato direto com as detentas. Então, essa apresentação ela é o resultado de um conjunto, né? Não só o estudo em cima do livro, Prisioneiras, aquilo que ele relatou, mas também o que a gente vivencia e aquilo que a gente extrai das detentas lá, que é muito interessante. É um assunto bem bacana, porque você percebe que as pessoas aqui fora desconhecem o dia a dia e a dinâmica da cadeia, da parte interna da cadeia. Então, como nós dissemos, o livro Prisioneiros ele foi escrito e publicado pela companhia, o Drauzio foi publicado pela Companhia das Letras em 2017, e ele encerra, né, a trilogia do autor sobre o cárcere e mostra que a ordem nas penitenciárias femininas obedece tanto à razão quanto à emoção. Então, para começar, aliás, para continuar, esse livro, Prisioneiras, é uma visão, né, que está uma visão, mas na verdade é uma visão da realidade sofrida que as detentas têm dentro das penitenciárias femininas e que a sociedade brasileira prefere deixar no esquecimento. Por isso o autor deixou marcados em seus textos o olhar humano e a simplicidade, além de enaltecer as mulheres protagonistas do livro. Veja, aqui nós fazemos uma análise antropológica imparcial em relação à situação que elas têm lá. Né? Aqui ninguém vai fazer defesa ou vai justificar o erro, né, que o ser humano, que a pessoa cometeu sendo homem e mulher, e de acordo com uma ordem jurídica pré-estabelecida, elas têm que cumprir a pena, obviamente. Então, o que a gente vai ressaltar aqui são algumas peculiaridades que só quem vive e quem viveu dentro do sistema penitenciário é que sabe que acontece. Então, a gente vai dividir com vocês um pouquinho essas situações. Então, o livro Prisioneiros ele é composto por narrativas de mães, irmãs e filhas, que não raro entraram para o crime por conta de seus parceiros, mas que são esquecidas quando estão atrás das grades, uma cena bem menos comum de acontecer em presídios masculinos. Isso aqui é muito interessante nós já falarmos e ressaltarmos que você vê a diferença no dia de visita, por exemplo, na fila de um presídio masculino e a fila de um presídio feminino. O presídio masculino, os homens que estão lá presos, eles recebem visita da mãe, da irmã, da esposa, da cunhada, né, e tudo mais. O presídio feminino, ele não tem essa mesma característica, né? A característica é de receber as mesmas pessoas, a mãe, a irmã, a cunhada, a companheira, porque não é característico do homem ir visitar ou continuar a relação com a mulher depois que ela é presa. Então já existe essa diferença logo de cara entre os presídios masculinos e o feminino. A gente vai ver por quê e vai dar uma analisada mais a fundo por que isso acontece. Bom, os ambientes carcerários femininos, né, ou seja, as dinâmicas e a forma com que o amor e a sexualidade são encarados pelas detentas e a hierarquia que se estabelece na prisão, revelando que a realidade das penitenciárias escapa do imaginário de quem vive fora delas. Ou seja, a gente só conhece a penitenciária de fato pelos filmes, né, que nós vemos, alguns filmes brasileiros, né, muitos filmes aí norte-americanos. Então, a dinâmica de lá, não só referente à sexualidade, mas às vontades, os desejos, a hierarquia, todo o contexto que compõe a sociabilidade lá, a socialização das detentas, ele é tratado, né? Nós vamos tentar tratar aqui para trazer um pouquinho mais para você que está nos assistindo, para você que está nos ouvindo, ter esse conhecimento. Tá? É bem interessante como se dá essa dinâmica dentro dos presídios. Então, assim, sem perder o senso crítico, né, em relação às mazelas de nossa sociedade e com um olhar crítico do sistema penitenciário brasileiro na perspectiva de problematizar a realidade. Por isso, é uma obra de relevância tanto no âmbito literário, né, pela forma como Varela ele apresenta essa realidade,
quanto no âmbito social e jurídico, visto que é responsável ver a humanidade, aliás, visto que é possível ver a humanidade dentro daquele contexto de pessoas julgadas pela sociedade e excluídas e esquecidas dela. Então aqui é assim, né, gente? Uma coisa é a pessoa que erra, é a pessoa que ela infringe em algum grau as leis, né? O que está elencado dentro do direito penal. A outra coisa é o tratamento que essa pessoa tem após ela ser condenada, né? A gente sabe que no Brasil a pessoa ela pode ser presa apenas de duas formas, né, legalmente. Ou ela é presa em flagrante delito, ou ela é presa após o trânsito em julgado, ou seja, após não haver mais apelação. Então a pessoa ela é presa. Então, a partir do momento que ela é presa, o que a gente vai questionar aqui e a gente vai abordar são as condições que se dão dentro das cadeias, aqui mais especificamente dentro da cadeia feminina Santana, né? Como nós dissemos, nós atuamos lá como professor, eu no caso, professor da área de humanas, dando as disciplinas lá de história, geografia, filosofia e sociologia, tá? Mas mais para frente a gente vai falar um pouquinho como que é a dinâmica da educação lá dentro. Então aqui, ó, ao apresentar a penitenciária feminina em destaque em sua obra, ao todo são 2.400 mulheres, distribuídas em duplas pelas celas. Há muitos estranhamentos entre elas e falatório ininterrupto, que muitas vezes o autor, que era médico na penitenciária, tinha que pedir silêncio para as demais detentas. Esse episódio jamais é visto em penitenciárias masculinas. Então esse número aqui, ele é um número correto, tá? Hoje em dia, no ano de 2021 que eu atuo lá, eu tomei a informação, ela está por volta de 2.300 detentas, 2.300 mulheres vivendo ali nos 3 pavilhões da Penitenciária Feminina de Santana. Então, o que chama atenção aqui é o falatório, né? O autor, né, ele ressalta isso no livro, e aqui eu divido uma experiência com vocês. Eu já tive também a experiência no ano passado, em dezembro do ano passado, atuar na penitenciária do Belém 2. Eu dei um curso lá de capacitação profissional para o pessoal do semiaberto. Tinha 2 turmas lá de 25 alunos por período. Então lá, na penitenciária masculina, qual que é a principal diferença que nós vemos, até para complementar aqui o pensamento e o comentário que o Drauzio faz? Na penitenciária masculina não tem esse falatório todo, principalmente quando você fala da relação professor-aluno, né? Na penitenciária feminina, volta e meia acontece, quando eu estou dando aula, as meninas começam a falar e você tem que chamar atenção para diminuir o tom, para falar mais baixo. Dentro da penitenciária masculina, esse procedimento não acontece, porque quando um preso, né, um dos alunos, começa a falar ou fala junto comigo na hora da explicação, os próprios companheiros, os próprios colegas o repreendem, ou seja, chamam a atenção dele mesmo, no sentido de falar, pô, presta atenção, o professor está falando. Então é interessante, né, a gente ver essa diferença entre o gênero masculino e o gênero feminino, coisa que o Drauzio também comenta aqui, o estranhamento dele ao entrar, né, depois de tantos anos na penitenciária masculina, ele lidar com as detentas na penitenciária feminina. Então, também dentro da feminina, chama a atenção do autor o instinto de sobrevivência, né, que forjou na mulher uma repulsão à submissão aos superiores, um episódio de insubordinação entre as internas. O autor percebe que nos presídios masculinos não é comum o desrespeito à hierarquia estabelecida entre os presos. Afirma que, por conta das lutas travadas desde a infância, ela aprende a subverter a ordem sem dar a impressão de rebeldia. Ele comenta que esse rancor ao domínio é caractere que possibilitou um rompimento com o domínio patriarcal. Então aqui a gente faz um comentário referente à nossa sociedade. Sabemos que é uma sociedade que ela tem ainda um cunho patriarcal, ela tem um cunho machista. A mulher, apesar de estar elencada na Constituição que ela tem os mesmos direitos e deveres do homem, nós sabemos que por diversos motivos ela ainda sofre determinadas sanções, né? Mesmo que veladas, mesmo que indiretas. Então, como ela se forjou na sociedade nessa estrutura, quando ela vai para o sistema penitenciário, ela tem uma característica mais tendenciosa a subverter a ordem, ou seja, a ordem que você vê dentro do sistema
penitenciário masculino é diferente do feminino pela característica da própria mulher. Então é interessante a gente avaliar que tudo isso é consequência de uma sociedade, de um domínio patriarcal, uma sociedade que ainda tem vários preconceitos em vários graus com a mulher, né? Isso a gente tem que ressaltar, é importante. Então, o que verdadeiramente marca uma penitenciária feminina é a solidão. Ao passar os portões da prisão, a mulher se encontra sozinha, já que o Estado a abandona, os amigos a desconhecem, a família se envergonha e os filhos que estão em seu ventre são retirados poucos meses após o nascimento. Então isso aqui é para consolidar o que nós falamos referente ao abandono que a mulher sofre quando ela é presa. É diferente quando o homem é preso, tá, gente? Isso aqui fica visualmente claro para todos, né? Qual que é a frequência que tem uma penitenciária masculina no dia de visita e qual que é a frequência que tem uma penitenciária feminina, né? Além disso, as mulheres que ficam grávidas ou que entram grávidas lá, elas têm as suas crianças, né, os seus filhos retirados 6 meses após o nascimento. Então, o abandono é característico, a gente vai ver quais são as consequências desse abandono que a mulher sofre. De acordo com a narração do Drauzio, tá, quando as mulheres são presas, as famílias geralmente as esquecem. Namorado, marido, nunca aparece para visitá-las. Ao contrário de uma penitenciária masculina, na penitenciária feminina é raro quando há fila de visita e mais raro ainda quando o marido vai fazer visita a elas, pois muitas vezes eles acabam encontrando outra companheira rapidamente, esquecendo-se da mulher que está presa. Isso aí existem estudos, tá? No final a gente vai colocar as referências, mas é estatístico isso, que a mulher que ela vai presa, ela não continua, o relacionamento que ela tinha fora, antes dela ser presa, ele se acaba. Então, qual que é a consequência disso? O companheiro arruma outra companheira aqui fora e ela acaba arrumando uma companheira lá dentro. A gente vai ver como que se dá isso, essa dinâmica, mesmo aquelas que se identificam aqui fora com orientação heterossexual. A gente vai ver como que acontece, porque essa situação de abandono, tá? Veja, abandono não quer dizer de vítima, tá? Elas não são vítimas de nada, ao contrário, elas infringiram a lei em algum grau, por isso que elas tiveram a privação da liberdade. Agora, a situação que elas se encontram lá, juntando com a precariedade da estrutura do sistema penitenciário, em muitas penitenciárias, faz com que elas tenham sim e se sintam sim numa situação de abandono. Então, ainda segundo o autor, muitas mulheres são presas levando drogas para o seu marido dentro das penitenciárias masculinas, já que eles muitas vezes as obrigam a levarem a droga, dizendo que, se não entregar a droga para o chefe, ele será morto. Então, no livro, gente, é interessante, isso aí eu pude comprovar lá dentro, que algumas mulheres elas estão lá dentro porque tentaram colocar ou drogas, ou celular, ou chip de celular para dentro da penitenciária masculina e foram pegas na revista. Então, a mulher, muitas vezes coagida, mesmo que indiretamente pelo marido, falando assim, o marido fala, se você não trouxer eu vou morrer, se você não trouxer eles vão me matar. Ela acaba se arriscando e nessa tentativa de colocar alguma coisa para dentro, elas acabam sendo presas também. Tá? Então aqui tem um relato que o Drauzio ouviu de uma mulher após ser presa, né? Como que ela ficou presa? Depois que o companheiro pediu para ela levar alguma coisa para dentro, ele relata assim no livro. Tá? No domingo seguinte, ela envolveu com fita adesiva os 100 gramas de cocaína e os 2 chips de celular que um rapaz com um boné do Corinthians e blusão de couro lhe entregara na estação Jabaquara do metrô. Colocou-o dentro de um preservativo, vedou com fita adesiva e introduziu o pacote na vagina, envergonhada de si mesma, segundo confessou com os olhos baixos. Então isso aqui é um dos relatos de alguns que tem no livro e ele vem muito próximo daquilo que eu colhi dentro da penitenciária, porque assim, a gente tem a aula, o período de aula, né? Eu até o ano passado eu tinha 26 aulas lá dentro, hoje em dia eu tenho um pouco menos, mas entre as aulas, no finalzinho, ou mesmo alguma temática que a gente aborda, principalmente na área de humanas, a gente acaba conversando. Então, você percebe que elas têm a necessidade de falar.
principalmente quando você traz assuntos ali que são de interesse delas. Na minha área, por exemplo, eu abordo muito direito constitucional, eu falo um pouquinho do direito penal, falo da estrutura do judiciário brasileiro. Então são assuntos que nos aproximam delas. Claro que essa proximidade ela é sempre pautada no estudo, na investigação, né, sem manter aqui um relacionamento próximo, no sentido delas acharem que são íntimas, né, e até acabar fazendo solicitações indevidas para nós, né, que trabalhamos lá dentro, estamos todo dia aqui na rua. Então, é uma linha muito tênue que separa esse relacionamento, essa relação que nós devemos ter com ela. Mas, acima de tudo, o respeito, né, que existe entre aluno e professor. Então, ainda dentro das penitenciárias femininas, há um abandono emocional grande, né? E muitas vezes esse abandono emocional contribui para que as detentas entrem para o crime organizado. Então, Varela afirma que desde a criação do primeiro comando da capital, o PCC, nos anos 90, este tem influenciado dentro dos presídios femininos brasileiros, sobretudo nos presídios paulistas. O PCC já é uma realidade em 27 unidades da federação e entre outros países como Paraguai, Bolívia, Colômbia, Argentina e Peru. Então, gente, o PCC, para quem não sabe, ele foi criado em 31 de agosto de 1993. E ele, como nós lemos aqui, ele já está nas 27 unidades da federação, ou seja, nos 26 estados e no Distrito Federal, e alguns países da América do Sul. Hoje, em 2021, temos notícias aí, né? Se você for fazer uma pesquisa mais a fundo, que o PCC ele tem até algumas filiais na África, né? Age fortemente no tráfico de drogas para a Europa e assim ele veio, na verdade, para fazer uma coisa que o Estado não havia feito, que é colocar uma disciplina nos presídios, tá? Só para nós termos ideia, foi o PCC que proibiu a entrada de determinadas drogas, por exemplo, nos presídios paulistas, como por exemplo o crack. Né? Quando o PCC ele foi fundado lá na cadeia lá de Taubaté, foram três amigos que fundaram o PCC, e lá ele já começou como uma organização que ele determinava uma certa hierarquia, ele determinava um certo conjunto de normas internas para que aqueles membros do PCC mantivessem a ordem. Então, inclusive, tem até uma musiquinha que eles cantam, que é 1533, e tem uma sequência lá, porque 1533? Eles pegam o 15, que é a letra P do alfabeto, né, desconsiderando o K. Então, se você desconsiderar o K, eles consideram o P e o C, né, os dois 33, que são os dois Cs. Então, é o 1533, que é o símbolo do PCC, e quando tem datas comemorativas e outras coisas mais, eles nas prisões que são dominadas pelo PCC, eles fazem essas comemorações. Então, assim, é interessante você analisar a organização que uma facção criminosa colocou, né, uma certa disciplina, coisa que o Estado não conseguia fazer. Tá? É claro que tudo isso, né, a gente lembra à margem da lei, né, porque, como diz na Constituição, não haverá tribunal de exceção. Ou seja, eles fazem as próprias leis deles de forma ilícita, de forma ilegal. Tá? Que a gente está relatando o que de fato acontece. Então o autor ele esclarece ainda, né, na sua narrativa, que para se tornar um membro do comando é necessário ser apresentado como gente boa por outras 3 pessoas que já estão ingressadas no comando. Para o candidato ser aceito, os superiores dão um Google, ou seja, eles fazem uma pesquisa, né, pesquisam a vida do candidato a fim de verificar se o candidato já teve passagem pelo mundo do crime. Ainda mais, homossexuais de ambos os sexos são excluídos de entrar para o comando e os jovens estuprados são admitidos somente se já mataram o estuprador. Então, essas informações eu já vi em algumas outras literaturas, né? Tem um livro bem interessante que ele fala sobre o PCC dentro da Fundação Casa, né? Eu trabalhei na Fundação Casa em 2020 também, nas unidades do Bom Retiro e na unidade do Brás. Esse livro ele fala também da ação do PCC já dentro das unidades prisionais da Fundação Casa. Tá? Então, para a pessoa entrar para a facção do PCC, existe um ritual, né? Existe todo um procedimento, inclusive esse Google que eles falam é investigar se a pessoa já teve algum relacionamento com policial, se ele já deu alguma falha no sentido de
coisas que o comando, né, o comando do PCC não aceita. A pessoa, por exemplo, se for uma pessoa que foi estuprada, ela só é aceita se ela já matou o estuprador, ou seja, uma questão de honra. Então existe, inclusive, um ritual, né, que ele fala no livro, que dura de 4 a 5 horas para que a pessoa seja admitida. Entre eles, a pessoa se compromete com várias coisas lá. É bem interessante, né, como que eles organizaram isso, mas da mesma forma a gente ressalta, né, lembrando que é um procedimento legal, que é um procedimento que ele não condiz com a lei, não condiz com a legislação vigente no nosso país. Ainda sobre o comando, né, em relação à obediência, dentro das penitenciárias femininas, o comando é quem dita as regras, com uma hierarquia formada dentre as detentas, sendo elas as juízas dos pavilhões e tendo autonomia para resolver os problemas. Essa hierarquia vai desde a ideia, né, passando pela torre e chegando até o Supremo Tribunal. As irmãs são as juízas dos pavilhões, têm autonomia para resolver problemas, pequenas disputas diárias e desentendimentos que lhes são levados pela contendoras com a denominação ir para ideia, o tribunal de primeira instância. Então essa divisão que eles fazem é como se fosse primeira, segunda e terceira instância, né? Ideia, torre até chegar no Supremo Tribunal. É uma forma, né, de se organizar, é uma forma a qual as pessoas, né, os membros que se submetem, que fazem parte da facção, que fazem parte do comando, eles têm que se submeter porque eles já aceitaram isso ao adentrar, né, a fazer o ritual, a aceitar toda essa condição para fazer parte do PCC. Então, assim, o processo para ser analisada a falta cometida por alguma detenta pode ser aberto por iniciativa das irmãs ou de uma ou mais detentas que se sentirem prejudicadas por atitudes ou ações alheias. O veredito é proferido depois da oitiva de testemunhas de defesa e de acusação, cabendo o ônus da prova a ser apresentado durante 15 dias, sob pena de responder por calúnia. Então, até isso, eles procuraram se organizar, né, para não ter qualquer tipo de acusação sem prova. Aquele que acusa, ele tem 15 dias para poder comprovar aquilo que ele está falando. Né? Ah, fulana fez isso, então você tem que comprovar. Ah, fulana me roubou aquilo, você tem que comprovar, porque senão você pode responder por calúnia dentro do tribunal estabelecido pela facção, dentro dessa hierarquia organizacional, vamos dizer assim, que eles implementaram. Então, ainda a ordem na penitenciária, né, existem cargos para manter a ordem em cada pavilhão, nas alas pares e ímpares. São nomeadas 2 ou 3 detentas para o cargo de chefia, que são encarregadas de fazer as demais detentas cumprirem o conjunto de ordens que é transmitido pelo celular uma vez na semana. Todas assumem a responsabilidade de cada função, e a mais destacada entre elas é a JET, espécie de autoridade máxima entre os pavilhões, encarregada não apenas de controlar as disputas interpessoais na penitenciária, mas também de participar dos julgamentos de réus em liberdade, ou seja, não só aquelas que estão dentro do sistema, dentro da penitenciária, com a privação de liberdade, mas também aqueles que estão fora e fazem parte do sistema, fazem parte do comando. Há também o cargo de irmã disciplina, né, em cada pavilhão, responsável de cobrar obediência e ordens cobradas pelo Estatuto e Comando Central. Essas ordens são proibir a entrada de crack, impedir brigas, fabricação de armas, discussões acaloradas, xingamentos, agressões físicas e reprimir qualquer atitude de detenta que possa tirar a ordem do pavilhão. Então veja, a irmã disciplina que tem em cada pavilhão, ela é responsável por cobrar tudo isso aí. Então todo esse estatuto, toda essa hierarquia, ela tem as pessoas responsáveis, elas têm uma certa autonomia, né? Eu digo certa autonomia porque tem coisas que tem que ir para o comando supremo lá da hierarquia para ser consolidado, mas determinadas situações não são permitidas, né? Você fabricar arma como facas, objetos cortantes, armas brancas, aquelas discussões onde você xinga e até a agressão física, tudo isso é reprimido pela a irmã disciplina, né? Ela tem como, dentro dessa hierarquia, estabelecer a ordem no pavilhão. Então aqui quando as mulheres chegam à penitenciária, tá, isso aqui é interessante também. As únicas peças de roupas fornecidas pelo Estado são uma calça, né, que eu pus uma calça, mas na verdade são uma calça, ou é uma calça, uma bermuda na cor marrom,
e uma camiseta branca. As roupas íntimas não são fornecidas pelo Estado, por isso elas precisam conseguir de algum parente que faz visitas frequentes ou, quando terminam de usar, já levam e vestem novamente. Ou seja, o Estado fornece às detentas o mínimo de objetos necessários para o cotidiano e para as necessidades básicas, tornando assim o ambiente prisional uma calamidade, fazendo-se necessário que cada detenta arrume uma maneira de conseguir o restante das coisas necessárias para sobreviver lá dentro. Então, gente, vontade e necessidade todo ser humano tem, independente da condição que ele está. Tá? Nessa penitenciária que eu estou, a penitenciária da capital, aliás, a penitenciária de Santana, ela tem ali algumas fábricas estabelecidas no qual um mínimo de mulheres consegue trabalhar. Daqui a pouco eu vou falar os números para vocês. Mas todas aquelas que não trabalham, elas têm que fazer trabalhos paralelos, né, para que elas consigam alguma coisa, não dinheiro necessariamente, porque legalmente o dinheiro é proibido de entrar no sistema penitenciário, então a gente vai ver que a moeda de troca lá é outra, mas é importante aqui a gente entender que o Estado ele dá um mínimo, o Estado ele não disponibiliza roupas íntimas, o Estado não disponibiliza um shampoo, então, por exemplo, em conversa com as meninas lá, elas me confirmaram, né, mais de uma vez, o que elas recebem do Estado de fato. São 2 sabonetes e um pacote de absorvente por mês. Apenas isso, para a higiene pessoal, além de uma pasta de dente. Todo o resto, elas têm que conseguir. Então, aquelas que trabalham, vou falar para vocês como que elas conseguem, né, as coisas, e aquelas que não trabalham, como que elas conseguem também. Então, dessa forma, as mulheres que não trabalham e não recebem visitas de alguém para levar roupas e produtos de higiene pessoal são obrigadas a adquirir de segunda mão, das companheiras que se cansam de usá-las ou que precisam saldar dívidas. Tá? Então, aqui, gente, o que acontece? Como nós dissemos, aquelas que não trabalham e que não tem ninguém aqui fora para poder fazer a manutenção da necessidade que elas têm, tá? Porque apesar de elas não pagarem aluguel, apesar de elas não pagarem alimentação, apesar de elas não pagarem água, não pagarem luz, elas têm sim as necessidades delas, né? A necessidade de qualquer ser humano, que a gente fala assim, tá preso, então tem que viver numa condição subhumana. Não, ela tem que viver numa condição em que a dignidade dela seja preservada. Afinal, é isso que a Constituição brasileira se fundamenta, né? Baseada ali na Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi assinada em 10 de dezembro de 1948, fazendo com que, independente do ser humano que ele fez, ele tenha uma condição mínima, né, para que mantenha a sua dignidade, ou seja, tortura, maus tratos, pressão psicológica, não é algo que a Constituição ela defende, ao contrário, ela defende o cidadão, independente da condição que ele se encontra momentaneamente. Então aqui, sobre o trabalho paralelo, eu vou falar para vocês como funciona, mas ele diz assim, por consequência as detentas praticam comércio e troca de serviços entre elas, existem também as que lavam as roupas das outras, que limpam a cela, que são cabeleireiras, né, cortando e tingindo o cabelo de outras, fazendo escova, progressiva e tudo mais. As que são manicures, entre tantas outras funções. Tudo isso acontece dentro das penitenciárias, com as presas mesmo realizando todos esses serviços entre elas. Esses serviços são pagos, muitas vezes com maços de cigarro, e cada serviço realizado tem uma quantia certa de cigarro estipulado para cada tipo de serviço. Aqui, desculpa, eu vou abrir um pouquinho aspas aqui para falar para vocês, que é assim, dentro da penitenciária, como eu disse, existem lá, dessa que eu trabalho, de Santana, existe lá algumas fábricas que elas dão serviço para um número de detentas, tá? Esse número de detentas é muito baixo, perto do total, como eu disse lá, gira em torno de 2.300 detentas. Se eu não me engano, o número de detentas que trabalham não chega nem a 400, ou seja, decimar de 2.500, é por aí, entre 400, um pouquinho mais, ou mais provavelmente um pouquinho menos. Então o que acontece? Elas recebem um salário, tá? O salário delas, elas não recebem em dinheiro, porque elas não podem pegar em dinheiro. Então como que elas podem serem remuneradas? Elas têm duas opções. Ou elas vão direcionar o ganho delas para alguém aqui fora, elas direcionam uma conta para poder fazer o depósito do salário delas, né, para a família, ou pode ser para uma conta dela mesma,
ou ela pode gastar isso por meio da folha que elas recebem mensalmente. Como funciona essa folha? Elas me falaram que é uma folha que elas recebem com vários itens que elas podem escolher. Esses itens vão desde produtos de higiene, produtos de limpeza, até eletrodomésticos. Sim, elas podem ter televisão lá dentro, elas podem ter um aparelho de som. Tudo isso é feito através da compra das empresas conveniadas, ou seja, ela tem um produto, esse produto já tem um valor, ela escolhe o produto, se ela já tiver o dinheiro em caixa, ela é descontado o valor inteiro dela, ou algumas podem optar, depende da empresa, pode parcelar se o valor for muito alto. Então, é interessante, porque antigamente elas me falaram que os parentes podiam levar uma televisão, podia levar um rádio, né, para dar uma condição melhor para elas. O que acontece é que passou-se a perceber, né, e a flagrar que muitos parentes estavam colocando materiais indevidos e ilícitos dentro dos aparelhos. Por exemplo, você levava uma televisão lá de LCD, né? Ou na época uma TV de plasma, por exemplo. Essa TV, ao ser aberta, você via lá que tinha droga, tinha celular, tinha um chip, tinham lá objetos e produtos que não eram permitidos a entrada, tinha dinheiro. Então, o que a direção fez? Ela proibiu a entrada desses aparelhos, mas não o uso. Então, se você quiser o aparelho, você pode comprar, né? Só que você compra com o seu trabalho que você tem lá, tá? E aquelas que não trabalham, como que fica aquelas que não trabalham? Alguém pode estar pensando. Aquelas que não trabalham, gente, elas fazem um trabalho paralelo, que é esse trabalho que nós vimos aí. São cabeleireiras, são manicures, são massagistas e algumas são aviões, né? O que é o avião? O avião é aquela que faz o tráfego dentro da penitenciária. Ah, existe tráfico? Existe tráfico, sim. Assim, é uma coisa que, lógico, não vai falar abertamente que existe, mas além do Drauzio Varela ele relatar, a gente sabe que dentro das penitenciárias, em diversos graus e por diversos motivos, entra lá a droga, entra o dinheiro que é proibido. Então elas acabam sendo remuneradas por esse trabalho paralelo, né? Por isso que a gente colocou trabalho paralelo. Então uma coisa só para ressaltar e lembrar, nessa penitenciária que eu estou, nessa penitenciária de Santana, é interessante que quando eu entrei no primeiro dia, uma agente ela me levou para ver o pavilhão assim, só de fora, mas eu para perceber. Ela falou que são duas, né, o Drauzio também confirma isso, são duas detentas por cela. Então lá elas estão numa situação muito confortável, perto de alguns presídios aí fora, é tudo muito organizado, né, em relação e comparado a muitas cadeias que tem Brasil afora, até mesmo no estado de São Paulo, e elas são duplas, elas ficam de duas em duas nas celas, né? Interessante que quando eu vi o corredor assim, na porta de cada cela, né, que tem aquela porta de aço, elas fazem como se fosse uma bolsinha, é uma toalhinha bolsinha que fica em cima da janela delas, né, da janela da porta, onde a pessoa a faxina, né, que é uma das funções que tem entre elas, ela distribui o café da manhã, ela coloca lá o pãozinho com manteiga e o café com leite, que assim, elas me falaram que por volta de 4h30 da manhã já estão servindo café para elas tomarem. Aí eu pergunto, mas vocês tomam esse café? Elas falaram, professor, a gente toma frio, né, porque essa hora a gente tá dormindo ainda, mas é a hora que é distribuído o café. E essa curiosidade em relação a esse capricho, né, que você não vê nas penitenciárias masculinas, tá? É mais uma curiosidade mesmo para a gente. Então aqui, ó, ainda continuando, o maço de cigarros é a moeda corrente nos presídios, tá? Porque a lei proíbe andar com dinheiro, como nós falamos, sob pena de apreensão, cumprimento de 30 dias nas celas de castigo e ter o prontuário manchado, incidente que atrasa a obtenção de benefícios legais. Então acaba sendo o cigarro a moeda de troca, né? A moeda corrente, isso Drauzio Varela ele fala, e nas penitenciárias você comprova também, por exemplo, na hora do intervalo que nós estamos lá, que são 10 minutos no período noturno, entre um intervalo e outro assim, nós professores vamos lá, bebemos uma água, comemos alguma coisa, elas vão para o corredor para fumar, porque elas vão jantar, essas que estudam à noite, elas vão jantar quando elas saem da aula ainda. Tá? Daqui a pouco eu vou falar o horário de aula só para vocês saberem. Aqui a gente fala um pouquinho sobre a homossexualidade, né?
que tem dentro das cadeias, aqui é um relato do próprio Drauzio. Então ele fala o seguinte: logo em meu primeiro dia de atendimento na penitenciária, notei que algumas presas tinham o cabelo raspado dos lados, cortado rente no topo da cabeça e com riscas aparadas nas laterais, à moda dos jogadores de futebol. Vestiam camisetas largas que lhes disfarçavam a silhueta e bermudas compridas, com os pelos das canelas à mostra. Não estivesse num presídio feminino, julgaria serem homens. Isso aqui é a primeira impressão que o Drauzio Varela teve ao entrar. Então, de acordo com ele, também as detentas fazem uma separação com as homossexuais, classificando cada tipo de homossexualidade, né, e valorizando-as de acordo com os tipos. Aí você vai ver que tem sapatões originais, a sapatão folô, sapatão sacola, sapatão chinelinho e sapatão badarosca. Os trechos seguintes mostram exatamente como são essas classificações das homossexuais. Desculpa, pessoal. Isso aqui, pessoal, é bom eu ressaltar que antes de eu apresentar, inclusive na aula que a gente teve lá no dia 19 de junho, e também antes de eu apresentar aqui para vocês, eu tive o cuidado de perguntar para elas se era isso mesmo, né? Um dia de aula, inclusive no começo do ano, eu tinha acabado de reler o livro do Drauzio e eu peguei e falei: pessoal, eu dei uma olhadinha lá, esse termo aqui ele condiz, é verdade, como que funciona? Elas falaram: não, é isso mesmo, professor. Aí relatei cada um deles e elas me confirmaram. Então a gente vai ver como que elas dividem, né, esses tipos de sapatão dentro da penitenciária. Olha que coisa curiosa. Então, primeiro de tudo, tem as sapatões originais, né, que precisa ser virgem de homens, as que se prezam, sustentam a sua mulher, né, e de quem cobra respeito e fidelidade. Elas não comentam jamais suas intimidades sexuais, não se masturba, nem admite que a namorada acaricie o corpo dele. Ou seja, essa é a sapatão que elas caracterizam como originais. Tá? A sapatão foló, ou folô, porque tem os dois termos que eu já vi, são as mulheres que chegam na cadeia de cabelo comprido, mas raspam a cabeça para assumir a postura masculina. E é só pôr o pé na rua que deixam o cabelo crescer e voltam à vida heterossexual. Essa é a sapatão foló. Tá? Da mesma forma, sapatão sacola também são heterossexuais na rua que assumem a masculinidade como estratégia de sobrevivência, enquanto cumprem pena. Às vezes usam calcinha e um top que parece sutiã. É um outro tipo de sapatão heterossexual. Tá? Tem a chinelinho, que é uma categoria também de mulheres heterossexuais que assumem o estereótipo masculino na cadeia. É só ir embora que ele calça o chinelinho de cristal e vai atrás do príncipe encantado. Ou seja, só assume a homossexualidade enquanto está presa, cumprindo pena. E por fim, né, essa aqui é a categoria que elas falam que é a mais fuleiragem, vamos dizer assim, numa linguagem mais conhecida, chamada sapatão badarosca, que é a categoria mais desprestigiada, além de sustentadas pelas parceiras, vestem calcinhas e fazem de tudo na cama. Então, para vocês verem os tipos e as categorias de sapatão que tem dentro do presídio feminino de Santana, né? E outros presídios femininos também. Aqui a gente falou mais especificamente, está falando mais especificamente do conhecimento que a gente tem referente ao presídio feminino de Santana. Então, aqui durante o cumprimento da pena, tá? Em muitos casos o apenado sofre agressão física e psicológica, tendo seus direitos desrespeitados, sendo que muitos desses apenados passam mais tempo na prisão do que realmente deveriam, muitos por terem seus processos parados e já poderiam ter progredido no regime prisional. Tá? Então, quando você fala de cumprimento de pena, a gente sabe que a lentidão, a morosidade da justiça brasileira faz com que muitas, não só mulheres, mas homens também, tenham lá um período de cumprimento de pena maior do que o devido, maior do que aqueles que eles foram condenados. Então, elas gostam muito, né, quando eu vou lá e dentro da minha disciplina, que a minha disciplina ela permite, né, a área de humanas, você abordar lá uma temática, por exemplo, da justiça, você fala do judiciário, você fala da estrutura, fala um pouquinho do direito penal, do processo penal, direito administrativo, tudo isso aí elas gostam porque elas se veem dentro dessa realidade. Né? Outro dia uma me perguntou lá, fez uma pergunta curiosa, ela falou assim: professor, me fala uma coisa, olha só o meu caso, eu fui condenado em primeira instância por uma juíza. Aí eu apelei, entrei com recurso de apelação
E o meu caso foi para a segunda instância e o pai dela que julgou, e o pai dela me condenou também. Isso aí tá certo? Aí na hora eu não estava lembrando muito, né? Porque a época que eu estudei lá o direito penal, eu não fui muito a fundo. Aí eu falei assim para ela, olha, eu vou dar uma pesquisadinha, mas eu te falo. Aí eu fui pesquisar e voltei com a resposta para ela. A minha resposta foi que sim, estava certo. Porque o que a lei fala? A lei fala que um pai não pode julgar o caso que a filha julgou, que o filho julgou, né? Parente em primeiro grau, né? Que eles falam, em linha reta, desde que esteja no mesmo tribunal. Nesse caso aí, ela foi julgada no tribunal de primeira instância, que era numa vara, e o pai dela era um desembargador, ele estava em outro tribunal. Então aí o laço consanguíneo não interfere em nada, porque a lei é clara, apenas se fosse no mesmo tribunal. Então esse tipo de caso e outros casos, quando você fala dos remédios constitucionais, habeas corpus, habeas data, mandado de junção, de segurança, é interessante para elas. Então, são temáticas que elas gostam, apesar de que elas têm uma assessoria jurídica, que, se eu não me engano, é uma ou duas vezes por mês, que vai um advogado do Estado, mas a demanda é muito grande. Então, nesse período que ele está lá, elas vão num salão tirar dúvidas, né? Aquelas que não têm advogado particular, só que a demanda é grande, então elas não conseguem muitas vezes sanar a dúvida e acaba, assim, a gente sabe, dentro dessa morosidade, muitas cumprindo um período além daquele que estava determinado em sentença. Então, vamos falar um pouquinho da LEP, né, que é a Lei de Execução Penal, que foi criada em 11 de junho de 84, para evitar que fossem desrespeitados os direitos dos apenados e garantir aqueles que não foram atingidos pela sentença. Esta lei não pretende somente punir os apenados, mas também dar conhecimento a eles de seus direitos, darem um tratamento individualizado e ainda buscar a ressocialização desses apenados, recuperando-os por meio do estudo, do trabalho e das regras fundamentais da cidadania para a reintegração do apenado de volta à sociedade. Então, a Lei de Execução Penal foi criada para garantir não só que o apenado ele cumpra, né, a sua sentença, mas também que ele cumpra de forma produtiva, né? Tanto que ela foi feita em 84, estávamos aí bem antes, 4 anos antes da Constituição de 1988, né? Que foi promulgada em 5 de outubro de 88. Então, quando o indivíduo sai da prisão e não encontra forma de sustentar, a probabilidade de se reincidir é muito grande, ficando tentadora a busca de um novo ilícito. Portanto, o objetivo de toda reinserção é a reabilitação dos infratores para a vida social e, como consequência disso, para a redução da reincidência. É claro que aqui, gente, a gente deixa claro, a pessoa só comete o ilícito novamente se ela quiser. Né? Ninguém é vítima de nada a não ser dele mesmo. Agora, o que a gente ressalta é que a sociedade, né, como um todo, pela precariedade que ela possibilita de possibilidades para quem está fora, imagine para quem é reincidente ou para quem passou pelo sistema prisional. Não existem, né, políticas públicas, né, mais especificamente políticas sociais, que elas primem pela a reinserção da pessoa que passou pelo sistema prisional. Eu falo isso porque existe lá uma política de inclusão da pessoa com deficiência, existe lá uma política de cotas, existe ali uma política de inclusão do menor de idade para trabalhar como jovem aprendiz, né, no período ali a partir dos 14 anos. Então, falta, no caso dos presidiários, uma política de reinserção, ou seja, incentivos fiscais para empresas poderem contratar, né, para poder dar uma chance. Porque na situação de desemprego, por exemplo, que nós vivemos, já está difícil para quem está fora, para quem tem uma vida que não foi marcada pela passagem do sistema penitenciário, para quem tem às vezes alguma formação acadêmica ou duas, as coisas já não estão tão fáceis. Então imaginemos isso aí, né, num número superlativo para aquelas que não têm nada disso e ainda têm a sua passagem, né, a sua vida profissional, a sua vida carimbada com a passagem no sistema penitenciário. Então, assim, a gente fala que após a condenação, após o cumprimento da pena, talvez fosse necessário algumas políticas públicas com mais intenção de reinserir. O que acontece é que a pessoa entra no sistema prisional e muitas vezes ela sai escolada no crime, ela sai, grosseiramente falando, pior do que quando entrou.
Então, para que a ressocialização seja realizada completamente, ela precisa ser formada por 3 pilares fundamentais, os quais são a capacitação profissional, trabalho e educação. Esses pilares fundamentais possuem como objetivo a ampliação do grau de escolaridade dos apenados, qualificando-os para o mercado de trabalho. Então, assim, se a pessoa foi condenada, ela tem que cumprir que essa pena ela seja aproveitada, né, na formação de cursos profissionalizantes, em oficinas de música, na prática de esporte, na prática de leitura. Né? Como eu disse, eu mesmo já fui dar um curso de capacitação pelo Centro Paula Souza, no ano passado, no presídio do Belém 2, para presos que estavam no regime semiaberto. Então, assim, são práticas, né, que podem ser aplicadas dentro do sistema penitenciário que não vai prejudicar, né, e não vai fazer com que ele não cumpra, mas apenas vai dar, enquanto ele está cumprindo a pena, uma condição melhor. Alguém pode falar assim, mas eles poderiam também todos trabalhar para cumprir para pagar o seu próprio custo para o Estado. Poderia sim. Poderia, se tivesse condições de todos trabalharem, né, e parte desse ganho ele se revertesse para a manutenção deles mesmos, né, do próprio custeio que eles têm para o Estado, seria ótimo, seria excelente. Mas tudo isso é necessário que políticas públicas sejam criadas, né, para que isso seja aplicado. Então, conforme descrito na Constituição Federal, a educação é um direito de todos e obrigação do Estado, por isso é fundamental para a concretização da liberdade que será utilizada para o bem comum do apenado. Uma grande porcentagem dos apenados possui escolaridade baixa ou não possui nem ensino fundamental, e outros não possuem ensino médio completo. Portanto, os presídios buscam elevar a escolaridade dos apenados. É o que acontece. Ali a gente pega, para vocês terem ideia, a educação lá no sistema prisional, só para vocês saberem como funciona, a educação no sistema prisional funciona assim. Você tem lá, na modalidade EJA, né, que é Educação para Jovens e Adultos, você tem lá o Fundi 1, você tem o Fundi 2 e você tem o ensino médio. Eu, no caso, eu trabalho com Fundi 2 e ensino médio. O Fundi 2 ele vai do 6º ano até o 9º, então você tem salas multisseriadas, eu tenho 2 salas lá, uma de Fundi 2 e uma de médio. Nessa Fundi 2 eu tenho gente lá que está no 6º ano, no 7º, no 8º e no 9º. Então, a cada 6 meses eles mudam de série, eles passam para a série da frente, se tiverem lá, né, capacitados, se passarem ali pelas avaliações que nós colocamos. Claro que dentro da penitenciária você não faz, você tem que entender o contexto que você está, tá? Você tem que saber que você está lá como uma pessoa que já está numa situação de vulnerabilidade. Tá? Novamente, vulnerabilidade não é vítima, é que ele está sim devido a esse conjunto de fatores. Então, o ensino médio, mesma coisa. Você tem primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio numa mesma sala, a qual você tem que dar disciplina de acordo com a BNCC, de acordo com o currículo paulista, mas sempre levando em consideração o contexto que você se encontra. Né? É bem interessante a gente pensar assim, até porque para você trabalhar na penitenciária, para você trabalhar na Fundação Casa, para você trabalhar nesses projetos de pastas do governo, é necessário que você passe por um processo seletivo. Nesse processo seletivo, a direção da penitenciária, junto com a direção da escola, junto com a coordenação, junto com um grupo de professores ali, muitas vezes, que estão com a responsabilidade de avaliar a sua capacidade de lidar com determinadas situações, eles fazem com que você passe por esse processo e julgam se você é ou não capaz. Você tem que apresentar um projeto, né, por que você quer trabalhar lá dentro, você tem que fazer uma entrevista. Então, tudo isso aí são fatores que contam pontos para ao final você ser selecionado ou não. Não é assim, eu quero trabalhar lá e pronto, quero trabalhar lá no presídio, eu quero trabalhar na Fundação Casa. Não, existe um objetivo. Alguns me perguntam, né, você ganha mais para trabalhar lá? Sim, você ganha um pouquinho a mais, né? Você ganha uma coisa que a gente chama de ALI, adicional de lugar de exercício. É como se fosse um adicional de periculosidade, tá? Para vocês entenderem. Se o professor da rede ele ganha, vamos supor, X, você ganha X acrescido de 20%. Então, é uma coisa mais ou menos assim. É claro que você tem que acostumar com todo o procedimento que a secretaria tem, porque assim, eu trabalho para a Secretaria da Educação e eu estou atuando num lugar que é responsabilidade da Secretaria de Administração Penitenciária. Então, é o conflito de 2 secretarias. Existem várias situações, né? A maioria dos funcionários, a grande parte, tá, para não falar
quase todos, são super gentis, são super educados, mas você tem que lidar com algumas peculiaridades. Por exemplo, às vezes você está no plantão, você pega um plantão diferente, esse plantão ele faz uma revista diferente, mais minuciosa do que a outra. Outro dia lá, um ASP, um agente de segurança, ele implicou porque na minha calça jeans, tinha uma etiquetinha lá que era de aço, e eu não estava passando no scanner. E eu falei, não dá para tirar, não sai, né? Eu sempre venho com essa calça. Ele falou assim para mim, olha, o que você fez nos outros plantões não interessa, aqui comigo não passa. Aí, por fim, fez lá, e aí ligou lá para a direção, não tinha ninguém, por fim deixou passar. Mas assim, é uma autonomia deles e você tem que se sujeitar a isso porque eles têm os motivos para se preocupar. Né? E nós estamos lá para fazer o nosso trabalho, nosso papel, que é o de levar um pouquinho mais de conhecimento, levar educação e um pouquinho mais de esperança para eles através do estudo de uma vida melhor. Tá? Então aqui, pessoal, já estamos quase no final, tá? A gente vai concluir aqui o estudo, mas só para a gente ter ideia. Os apenados que não concluíram o ensino fundamental, para eles é obrigatória a presença diária nas aulas dadas no presídio no horário noturno, e a presença é contada da seguinte forma: a cada 16 aulas assistidas diminui-se um dia da sua pena. Então essas 16 aulas, hoje em dia você tem dia que você tem, com a mudança do horário há cerca de 2 anos, na hora aula, antes era de 50 minutos, agora é de 47. Então, tem dias que eu tenho 7 aulas, tem dias que eu tenho 6. Então, resume-se mais ou menos assim: a cada 3 dias de estudo, eles têm um dia a menos de pena. É a chamada remissão, que eles têm que assinar para poder diminuir a pena deles. Então, essa possibilidade de, além de estudar, ele tem a possibilidade de diminuir a sua pena e assim fazer com que aquilo que ele tem que pagar para a sociedade, aquilo que ele foi condenado, seja facilitado por meio do estudo. Né? Então essa é a ideia da remissão. A cada 3 dias de estudo, um dia a menos na pena. A educação ela vai além de uma sala de aula, né? A educação deve proporcionar ao apenado condições para que ele possa ingressar novamente na sociedade e agir de maneira distinta que a fez cometer a infração penal. Essa é a ideia, né, gente? A educação ela é de libertar, de abrir a mente e daquele que cometeu o ato ilícito, o ato infracional, ele faça uma revisão desse ato para que ele a tempo, quando ele sair do sistema, quando ele voltar para a sociedade, que ele volte ao menos melhor do que quando entrou. Essa é a intenção, tá? Não estou falando que acontece na prática, porque nós conhecemos bem qual que é a prática e qual que é a realidade de quem sai do sistema prisional no nosso país. Então o trabalho também é essencial e deve ser apresentado ao apenado dentro do sistema penitenciário. De acordo com o artigo 28 da LEP, né, da execução penal, o trabalho do condenado deve como dever social e condição de dignidade humana, terá finalidade educativa e produtiva. Somente com a qualificação e o trabalho realizado dentro dos presídios é que haverá condição para integração social do apenado na sociedade. Então foi o que nós falamos, né? O trabalho, o estudo, o conhecimento, eles são pilares da condição de saúde, são fatores necessários para a pessoa ter uma chance maior de não ser reincidente, tá? Vamos novamente relembrar. Claro, só é reincidente quem quer, só comete o erro novamente quem quer. O que a gente faz aqui, ressalta, são algumas condições que podem minimizar a chance dele ser reincidente naquele crime que ele já cometeu. Aqui a gente vai levando em conta o que foi analisado. É extremamente importante a ressocialização realizada através da qualificação, do trabalho e dos estudos, juntamente com assistência, saúde e a religião obtenham resultados, porque é através desse trabalho de recuperação que o apenado será reintegrado à sociedade e terá consciência de que ele deve se adequar às regras da sociedade e com isso estará pronto para ingressar na sociedade novamente. Então é um conjunto de coisas, né, gente? É o estudo, é o trabalho, é a assistência religiosa, é uma condição de higiene, de saúde, para que ele possa voltar. Para isso, a sociedade tem que proporcionar também para as pessoas aqui fora, porque não adianta, você veja, por isso que a gente ressalta, se nem aqui fora você tem essas condições na íntegra, quem dera, quem dirá aqueles que são acabados de sair do sistema prisional, eles têm muito mais dificuldade, eles têm muito mais
preconceito, eles têm muito mais empecilhos, né? Porque eles não existe pena aqui de morte no Brasil e nem prisão perpétua. O que significa isso? Que após o cumprimento da pena, após o apenado ele cumprir aquilo que ele foi condenado, ele tem que ter uma condição mínima para se reinserir na sociedade. E a gente, como professor, o que a gente tenta fazer é isso, é abrir a mente, né? Ninguém vai salvar o mundo, mas você tenta abrir a mente e fazer com que ele entenda que só através de estudo as coisas podem se tornar melhor. Então aqui é uma foto, né, para quem não conhece, da penitenciária de Santana, aqui à frente, né, depois desse portão você tem um corredor ali grande também, que ele é murado, ele é bem arborizado ali, e aí depois você tem outras entradas, aqui é só a primeira, aqui é a primeira que dá para a rua, você tem outras entradas posteriores, né. Então essa aqui, quando você chega, você entra aqui com o carro, tem a garagem lá dentro, aí você faz outro procedimento. Eu particularmente quando dou aula, vou de carro, e deixo tudo no carro, né? Você tem que deixar celular, você tem que deixar tudo. Você só leva o básico, o caderno que você for usar, e mesmo assim seu caderno não pode ter arame, não pode ter nada, lá elas também, o caderno delas não tem arame, tá? Porque tudo elas podem usar para fazer apetrechos, né? Que não são permitidos, que podem até ferir, machucar e servir para outras coisas também. Então aqui é uma foto, essa foto está no livro, tá, gente, do Drauzio Varela, que relata como que é lá dentro, né, como que é uma cela lá no Presídio Feminino de Santana. Então essa foto ela está no próprio livro do Drauzio Varela e ela retrata como que é uma cela lá. É uma cela simples, porém você vê que tem um certo capricho, né, tá arrumado, tem um tapetinho, se você visse a porta ali, você ia ver aquele apetrecho que eu falei para vocês, onde a pessoa que deixa o café da manhã, que é a faxina, né, que eles chamam de faxina, coloca o pão, coloca o café, é tudo muito caprichado, né? Você vê que tem uma cortina, bem assim característico do gênero feminino, né? Aqui também é o prédio da administração, né? Esse prédio onde fica a administração. Eu, quando eu entro, vou para a direita e vou lá no fundo, no pavilhão de aula, é bem no fundo lá. Eu, depois, para vocês terem uma ideia, depois que eu deixo o carro, eu ando mais ou menos uns 350, 400 metros até chegar na sala de aula. Você vê que é bem grande lá, né? Lá fica atrás do antigo complexo do Carandiru. E assim, é um complexo bem grande e esse prédio aí é o prédio da administração. Tá? Aqui, pessoal, são as referências, né, que a gente pegou desse site Femanet, é um artigo que tem bem legal, que foi objeto de estudo de mestrado lá de uma estudante, e o livro do Drauzio Varela também, que foi o que nós lemos, além das experiências que nós relatamos aí com base naquilo que nós vivenciamos no dia a dia de aula lá na penitenciária feminina de Santana. Tá? Bom, pessoal, a intenção, como nós dissemos, não é de encerrar o assunto, né? Ao contrário, é de instigar o estudo, é de fazer com que nós todos façamos uma pequena reflexão em cima daquilo que a gente tinha como visão, né? Até então, ou pelo menos aprimoremos aquilo que nós achávamos, ou busquemos maiores informações, né? Porque é o que eu falo sempre, eu não estou lá na condição de juiz, né? O juiz, para você ser juiz, você tem que se formar em direito, você tem que fazer o concurso público ali para juiz, você entra como juiz substituto, depois você cresce dentro ali, dentro do seu plano de carreira, né? Você é indicado por tempo ou por mérito, aí você de juiz, se você tiver mais mérito ainda, você vai lá para o desembargador, você vira um ministro, enfim. Eles estão para julgar. O meu papel como educador é entrar lá e tentar olhar aquelas pessoas como seres humanos, né? Não estou defendendo ninguém, tampouco fazendo proselitismo em relação ao que elas fizeram. Não. O que eu falo é que o que eu tento passar para as pessoas é que o nosso papel é enxergar e extrair o melhor de cada um. Se elas estão presas ou eles estão presos, já foram condenados, o nosso papel é procurar viabilizar uma situação menos difícil ou menos dolorosa para eles, independente do que eles fizeram, porque cada crime tem lá o seu artigo, não importa se foi um 57, se foi um 121, se foi um 33, um 34, o que importa é que ele foi julgado,
condenado está preso. A partir daquele momento, é necessário que trabalhemos para que eles desenvolvam melhores condições para quando voltarem à sociedade não reincidirem naquele crime. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Tá, algumas curiosidades, claro que tem muitas outras coisas que não deu para a gente falar aqui, mas parte do que nós falamos é aquilo que nós vivenciamos, é aquilo que nós lemos, é aquilo que nós trocamos, né, permutamos com as meninas lá no nosso dia a dia. Tá bom? Alguma dúvida, qualquer coisa que vocês acharem bacana ou não gostaram, deixa nos comentários aí que eu sempre leio e respondo na medida do possível, podendo complementar aí alguma informação que faltou. Tá bom? Valeu, pessoal. Obrigadão, um abraço para todos e até uma próxima.